Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia 15 de janeiro, um domingão, eu tô aqui à tarde para te manter informado de tudo que está acontecendo no Brasil. Então, eu mereço a sua inscrição no canal. Lógico, se você achar que o conteúdo é bom, tá bom? Bora lá, porque tem muita informação, muita coisa acontecendo. A gente vai falar de Arthur Lira, a gente vai falar do Anderson Torres e Bolsonaro, do Lula aqui, do Luciano Hang, enfim, tem uma série de informações que eu estou separando para vocês. Funciona assim: a notícia chega, eu vou avaliando, eu sou um cara que analisa muito as notícias que vão chegando, o que eu acho que é importante eu separo para comentar para você, então a gente vai trazendo isso de forma muito clara e tentando fazer explicação para vocês. Bora lá, vamos falar sobre Arthur Lira e Luiz Inácio Lula da Silva. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: você vai ver muito essa cena ainda. Não é pouco, não. Vai ver muito nos próximos 4 anos essa cena. Porque Arthur Lira já está eleito, gente. Não tem como se questionar a eleição. Ele tem uma base ampla dentro da Câmara dos Deputados para se manter como presidente da Câmara. E o Lula sabe que vai ter que dialogar com ele. A grande questão aqui, tá vendo esse cara que tá de frente, o Lula? É o único no Brasil, não tem mais ninguém, nem Moraes, que tem poder para abrir o impeachment contra o Lula. Então, é lógico, ele se dá ao desfrute, ao prazer de fazer algumas cobranças e dar algumas orientações ao petista Luiz Inácio Lula da Silva. E é isso que eu trago para você nessa matéria do Trombeta, tá? O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer que o Lula mude o discurso e pare de atacar Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, defendeu a ministros de Lula que o presidente da República precisa abandonar o discurso eleitoral contra Jair Bolsonaro. Em conversas reservadas, Lira tem dito que a eleição já passou e é hora de Lula focar em seus discursos na medida que o governo pretende implementar nos próximos meses. Aliado de Lula afirmam, porém, que as invasões golpistas em Brasília, no dia 8 de janeiro, impedem que o presidente deixe Bolsonaro em segundo plano. Isso aqui, ó, é uma faca de dois gumes e você vai entender o porquê. Preste atenção que eu vou tentar explicar de forma clara. Luiz Inácio Lula da Silva, ele não tem a ampla aceitação do povo brasileiro. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda têm uma ojeriza em relação a Lula. E Lula entrou com um bloco amplo, ou seja, ele fez uma aliança com Alckmin, com PDT, um grupo de partidos para trazer essa vitória do Lula como presidente da República. A grande questão aqui é que Lula precisa dialogar com esse público. Então Lula prometeu um salário mínimo maior, já não cumpriu. Lula prometeu o imposto de renda atualizado na tabela, já não cumpriu. Lula prometeu aumentar de 600, de 400 e manter os 600 do Bolsa Família. Prometeu? Fez uma PEC do estouro, um rombo nos cofres públicos. Só que o povo já não é mais bobo. O povo percebeu o seguinte: se eu tinha aqui 5 pessoas, presta atenção em mim, 5 pessoas que recebiam o auxílio, eu vou cortar 2, tá? 5 pessoas que recebiam de 400, eu quero 600 para todo mundo. Eu corto 2, me sobra dinheiro, tá? Sobra dinheiro aqui, tá bom? Desses 800 a mais, eu divido e ainda eu consigo pagar os 600 para os outros e ainda me sobra dinheiro. Então o povo viu, peraí, o Lula prometeu manter os 600, mas vai cortar um monte de gente. E esse tipo de discurso está quebrando a própria base do Lula. E aí, meu amigo, se o Lula não cumprir, o impeachment vem. Então é por isso que Lula, ele não está na mesma situação de 2002, ele não está na mesma situação confortável. A situação de Lula hoje é outra e é uma situação bem mais complicada. E a partir do momento que ele continua atacando Bolsonaro, a base Bolsonaro toma mais ojeriza, toma mais questionamentos em relação a Lula.
E isso pode, com toda certeza, impactar muito, muito, muito o resultado nos próximos meses e anos aí. E muita gente aí já fala, principalmente do meio político, inclusive do meio político, já fala em Lula não ficar 4 anos e Lira é a peça-chave. Presta atenção nisso aí. Bora falar de Bolsonaro e Anderson Torres. A gente já está falando dos desdobramentos do caso para você. A gente trouxe aqui que o Anderson Torres foi preso, já teve audiência de custódia e mantém-se preso. Mas o que aconteceu? Trago novamente a trombeta, que é o crédito da matéria. Um advogado pediu salvo-conduto a favor de Bolsonaro e Torres para evitar prisões midiáticas. Nesse sábado, o Carlos Alexandre Conflens, é um nome difícil aqui, Conflens, Clonfal, advogado criminalista, protocolou no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus preventivo para o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O criminalista entrou com requerimento da expedição de salvo-conduto para Bolsonaro e Torres para o trancamento da investigação sobre a ofensiva violenta por ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade. Só para vocês entenderem, tá? Dentro do direito, para que alguém possa ser penalizado, você tem que ter indícios de autoria. O que é indício de autoria? Foi Bolsonaro que cometeu o crime. E prova de materialidade. Existiu um crime. Então, segundo consta o advogado, não existe prova de que Bolsonaro é responsável por qualquer coisa em relação ao crime. Então, ele fala que tem prova, ausência de prova de materialidade e autoria. Ele aponta que os investigados foram incluídos no inquérito sem lastro e sem indício mínimo, e ainda alega suposta violação ao princípio da imparcialidade do julgador. Conflar defende que Bolsonaro deve ter sua presunção de inocência assegurada desde os procedimentos preparatórios penais com o referido inquérito, evitando qualquer eventuação, qualquer prisão midiática. Vamos lá, ainda sobre esse ponto aqui, os ministros da Suprema Corte deram informações à imprensa, que já veiculou na mídia, que Bolsonaro ele não deve ser preso. Não é a hora do Supremo prender Bolsonaro. Ou seja, eles já deram o veredito deles. Então, assim, eu estou vendo muitas pessoas, mas teve advogado corajoso que foi lá e impetrou. A única coisa que é que o advogado conseguiu visibilidade. Porque eu vou ser honesto com vocês e sincero com vocês. Assim como a ação do Nicolas Ferreira, assim como as outras pautas que foram apresentadas, esse processo vai ser indeferido. Vai cair na mão dos ministros do Supremo, e a não ser que no sorteio caia na mão dos ministros indicados por Bolsonaro, que é o Cássio Nunes ou o Anderson Torres, não vai prosperar. Mas seria interessante ver a situação, o clima dentro do Supremo Tribunal Federal, se cai na mão do Cássio Nunes ou do Anderson Torres, e eles deferissem esse pedido a favor de Bolsonaro. Será que os demais falariam que eles são parciais? Essa é a grande questão que a gente analisa aqui. Então, a gente sempre vai analisar dessa forma aqui. Vamos lá, coisa rápida aqui para vocês, só para a gente concluir. Muita gente morre de medo em função dessa situação aqui. Maduro, Venezuela, Cuba, Nicarágua, países de esquerda, países comunistas, e o Brasil se tornar uma Venezuela ou se tornar comunista. Eu já reiterei aqui várias vezes, gente, nada é impossível, tá? E aquele que fica rindo da sua cara é porque não entende a amplitude e a gravidade dos assuntos que a gente traz aqui. Nós temos um ministro da Justiça que é comunista. Nós temos vários secretários que são do PCdoB, Partido Comunista. O PSOL, que é nitidamente voltado à ala comunista, está ganhando cada vez mais força. Os líderes comunistas estão se aproximando cada vez mais do Brasil. E o presidente brasileiro tem uma nítida predisposição a esse assunto. Tanto é que essa matéria aqui explica isso para vocês. Em apenas 14 dias do governo,
Lula já iniciou o processo de reabertura imediata da embaixada brasileira na Venezuela. Ou seja, o elo de ligação entre Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, países que, assim, a ideologia progressista sabe, nítida e estourada, vem se alinhando com o Brasil. Então, para aquele amigo seu que riu, Brasil não tem chance. Pois é, meu amigo. Risco sempre tem. Tá? Risco sempre tem. E a gente vê isso nas decisões tomadas, inclusive, pelo mandatário brasileiro. Bom, ficou até o final do vídeo? Gostou do conteúdo? Peço a você que compartilhe. A gente tenta trazer esse conteúdo aqui de forma lúcida, coerente, de forma imparcial, para que você possa analisar. E com base nas matérias que a gente traz aqui, você conseguir ter uma reflexão maior acerca do que acontece na política brasileira. Então é por isso que o seu comentário é muito importante para mim. Um grande beijo no coração, um abraço e até o próximo vídeo.